Bora falar também sobre o Flamengo revoltado com a CBF. O Cruzeiro beneficiado, surgiu essa especulação entre setoristas e dirigentes do Flamengo. Te conto também sobre o Flamengo, ainda há busca por reforços nessa janela, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo bicampeão do mundo sub-20. Nesse sábado, vitória contra o Barcelona nos pênaltis. No jogo, no tempo normal, empate em 2-2. Na decisão por pênaltis, deu Flamengo. Estádio com um recorde de público para uma partida sub-20 em um sábado perfeito. Do outro lado, Belletti, que é técnico do Barcelona, o ex-jogador do São Paulo, completou sua terceira decisão contra o Fla com vice-campeonato. Ele já havia tido duas decepções como jogador do São Paulo, Copa dos Campeões em 2001 e Copa Ouro em 1996. Bora falar também sobre a CBF que antecipou o término do Brasileirão desse ano. Em vez de acabar em 21 de dezembro, ele vai ser encerrado em 7 de dezembro. Houve uma mudança na tabela e é a Copa do Brasil que vai ser disputada na fase semifinal e na fase final depois do Brasileirão, terminando no dia 21 de dezembro. Preciso falar agora sobre essa especulação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o Cruzeiro teria sido o escolhido para ser beneficiado pela CBF com a mudança no calendário do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para você entender o contexto, a CBF anunciou nas últimas horas que o Campeonato Brasileiro não vai mais terminar em 21 de dezembro, e sim em 7 de dezembro. E esse período de alguns dias em dezembro vai ser ocupado pelas partidas de semifinal e final da Copa do Brasil. O primeiro a se posicionar de maneira absolutamente contrária foi o Flamengo, entendendo que ele foi muito prejudicado. Havia tido uma consulta da CBF, o Flamengo nem teve tempo de se posicionar quando a CBF já determinou tais mudanças. A reclamação do Fla se dá pelo fato de que ele teria 5 semanas livres para treinos e agora só vai ter uma única semana. Houve até jornalista rubro-negro declarado, afirmando que se o Flamengo pudesse ou soubesse que esse seria o desfecho do calendário, não teria poupado titulares nos jogos contra o Atlético Mineiro que causaram a eliminação na Copa do Brasil. Pois bem, em meio a toda essa reclamação e protestos do Flamengo, o rubro-negro deixou vazar que essa mudança teria a intenção de beneficiar o Cruzeiro. Posso estar sendo muito ingênuo, mas não vejo nenhuma chance ou nenhum motivo para que se mudasse para beneficiar o Cruzeiro. Qual a lógica de uma questão como essa? E, enfim, me parece uma grande teoria da conspiração. Por falar em teoria da conspiração e reclamações, registrar que Cruzeiro e Atlético se enfrentam na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, jogo como mandante do Galo. E em BH, muita reclamação de torcedores do Atlético com o fato de o Galo ter enfrentado o São Paulo na noite de domingo, 24 horas depois do Cruzeiro, que havia jogado contra o Internacional, ou seja, o Galo teve um dia a menos de recuperação em relação ao seu adversário para o confronto de mata-mata. Deixa eu contar só mais uma sobre o Cruzeiro. Rian Guilherme, novo reforço do clube, desembarcou na tarde desse domingo em Belo Horizonte. Ele chega comprado do Fortaleza. O Cruzeiro adquiriu 85% dos seus direitos econômicos por cifras bem baixas. Bora falar agora sobre o Flamengo. O rubro-negro ainda vai contratar jogadores? Essa é a pergunta do momento entre torcedores do Fla, com a lembrança de que o rubro-negro já trouxe 4 jogadores somente nessa janela: Saul, Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino. Jorginho havia chegado para a Copa do Mundo de Clubes naquela janela curtinha pré-mundial. Pois bem, o Flamengo hoje trabalha com a busca por 3 jogadores, um centroavante, um zagueiro e um goleiro. A posição que teve mais tentativas foi a de centroavante. Gabriel Jesus, Tati Castellanos e Lucas Beltrán foram alvos. Negócios que acabaram não fechando diante das cifras extraordinárias exigidas pelos clubes europeus. Gabriel Jesus no Arsenal, Tati Castellanos na Lazio, Lucas Beltrán na Fiorentina. Em relação ao goleiro, houve uma proposta oficial para a aquisição do Gabriel Brazão, mas o Santos recusou os 7 milhões de euros. Nesse momento, o Flamengo não trata com desespero a necessidade da contratação de um atleta. Se pintar uma boa oportunidade nos últimos 9 dias de janela, o Santos pode levar essa história adiante. Caso contrário, vai deixar para atacar esses setores no fim da temporada. O que a gente tem mais chance de assistir nos próximos dias é saída de atletas. Isso porque Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Michael e Juninho não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz, só que a ideia nos 4 casos é de vender os jogadores. Já existiram propostas de empréstimo e o Flamengo não aceitou.
Preciso falar agora sobre o Flamengo. Você percebeu que mais de um time inteiro de atletas do elenco rubro-negro foi alvo de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? E esse número só não é maior, porque alguns atletas já saíram, como o Wesley, que foi para Roma, como o Gerson, que foi para o Zenit, e o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Dá para lembrar também que as lesões de Pulgar e De La Cruz impediram que eles se tornassem mais dois jogadores nessa relação de atletas sondados pelo mercado brasileiro e internacional. Bora para os números. São 13 jogadores, tá? Do Flamengo, que foram sondados ou foram alvo de propostas. O Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto, teve ofertas de Napoli e Leipzig. Já o Léo Pereira foi alvo de sondagens do Sevilha, do Valência e do Porto. O Alexandro recebeu proposta gigante de um time da Arábia Saudita, mas preferiu continuar no Flamengo. Ayrton Lucas também recebeu proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Alan, volante que nem é titular do Fla, teve proposta do Pumas, do México. Everton Araújo foi observado pelo Eintracht Frankfurt e pelo Villarreal. O Wallace Yan esteve na mira do Wolverhampton. O time inglês chegou a cogitar uma proposta boa, o Flamengo não quer vender sua joia nessa janela de transferências. Michael teve proposta de empréstimo de 14 milhões de uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita chamada Al Ula. O Juninho foi alvo recente de 3 propostas de empréstimos de equipes da Arábia Saudita. O empresário dele me falou que o Flamengo só topa negociá-lo em definitivo, recuperando os 5 milhões de euros. Teve também uma sondagem do Grêmio por Everton Cebolinha. O Luiz Araújo foi alvo de mais 2 propostas do Cruzeiro, enquanto Matheus Gonçalves foi alvo de propostas de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSKA e Olympiacos. Para fechar, Vitor Hugo, meio atacante que não consegue jogar sob o comando de Felipe Luiz, interessa ao Santos e ao Famalicão. Hora de te explicar por que o Flamengo está revoltado com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A confusão se deu pela mudança no calendário do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para vocês entenderem, o Brasileirão desse ano terminaria em 21 de dezembro. Nicola, mas por quê? Por conta da pausa de um mês, em razão da Copa do Mundo de Clubes, vocês lembram, né? Pois bem, CBF decidiu no fim da semana que acabou alterar. Em vez de terminar em 21 de dezembro, o Brasileiro vai ser encerrado em 7 de dezembro. E esse intervalo de tempo entre o dia 7 e o dia 21 vai ficar à disposição das semifinais e da final da Copa do Brasil dessa temporada. O Flamengo entendeu essa como uma péssima decisão por parte da CBF. Tudo porque o rubro-negro teria 6 semanas livres para se preparar, para evoluir, para ter mais condicionamento físico para o Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Fla está fora da Copa do Brasil. Com esse cenário de redução do brasileiro que terminaria em 21 de dezembro para um brasileiro que se encerra no dia 7 de dezembro, o Flamengo vai ter apenas um meio de semana livre, e não 6. Muito menos oportunidade para descansar e rodar o elenco. Na teoria, o Flamengo seria o menos afetado de todos por ter o melhor elenco do país. Mas o presidente BAP não gostou e promete a emissão de uma nota pesada, criticando os dirigentes da CBF por conta dessa alteração, sem o aval, sem a concordância do rubro-negro. Só para completar, em relação ao Flamengo, o time deve colocar mais de 100 mil pessoas em 2 dias, ou no espaço de mais ou menos 2 dias. É que nesse sábado, na vitória contra o Barcelona, nos pênaltis, na final da Copa do Mundo Sub-20, foram 45 mil torcedores, 45.656 torcedores. E a expectativa para essa segunda contra o Vitória, jogo do Campeonato Brasileiro, é para mais de 60 mil pessoas. Já estão vendidos 42 mil ingressos de forma antecipada. E rapaziada, beleza? Aqui tá falando aqui as informações do Flamengo, né? O maior clube do Brasil, que joga daqui a pouco contra o Vitória. Pra mim, o Flamengo ganha esse jogo de 5-0. Deixa aqui no comentário seu placar. Impossível o Flamengo perder. Deixe aí no comentário a sua opinião. E nunca mais, em hipótese alguma, esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações pra gente ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!